Não, pega. Bate no ritmo que a música toca. Bem fácil, eu não posso esperar. Aí, meu tempo é agora. E o mundo lá fora diz que já passa da hora e vinho com o tempo melhora. Da safra de 7. E aí, batera, tudo bom? Pois é, hoje eu tenho um relato para contar para você que já deixou uma oportunidade escapar. Eu tenho algumas coisas para contar que vão ajudar muito a sua forma de pensar. Isso é independente do sonho que você tem, certo? O que eu preciso contar para você hoje é o seguinte. Através dos meus anos de estudo, através do tempo de prática e compreender algumas coisas que eu entendi sobre o mundo da bateria, isso me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje e ao nível que você está me vendo. Se você tem um sonho de chegar em algum lugar, preste muita atenção em cada palavra que eu vou dizer para você. Se você sacar no meio do vídeo, já valeu a pena. Esse é um vídeo sobre oportunidades perdidas, como eu já disse no começo. Eu preciso contar um pouco da minha história, porque a minha história ela vai focar muito nisso. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava de motoboy, eu pensava da seguinte forma: eu quero ter a minha própria liberdade. E eu pensava o seguinte: uma vez eu conversei com um patrão meu, um antigo patrão meu, e ele tem a empresa dele até aqui perto de Londrina, aqui perto do Shopping Norte. Para quem é de Londrina vai ficar mais fácil de entender. Quem me conhece também já sabe que eu trabalhei de entregador por um bom tempo. E isso me ajudou muito a pensar sobre qual o propósito que eu queria dar na minha vida, sabe? Eu pensava muito em, quando eu trabalhava de entregador, no roteiro que eu tinha que fazer, o começo, o meio e o fim. Tudo que eu precisava fazer, como eu iria falar com as pessoas e como eu iria chegar no objetivo final naquele processo de entrega. Simples. Eu chegava, entregava, tratava o cliente bem, voltava embora. E a minha recompensa era a missão concluída, certo? Então eu tinha um propósito para tudo aquilo. E 10 anos atrás eu me lembro que quando eu trabalhava, tinha alguns tipos de cliente que me menosprezavam e até me olhavam torto por eu ser negro, certo? E nós estamos num país em que isso às vezes ainda soa estranho, mas é real. Por quê? Porque olha a minha cor. Por que eu ficaria inventando uma coisa dessa? Porque eu iria ficar de vitimismo. Mas deixando esse assunto de lado, uma das coisas importantes que você precisa ter em mente é que, se você não tiver um propósito para você mesmo, certo? Se você não tiver um propósito para você mesmo, você vai viver os sonhos dos outros, certo? E isso é uma coisa real que acontece quando você vê que o sonho não acontece porque você poderia fazer alguma coisa, mas você deixou. Seja porque a sua família deixou de lado, seja porque você focou na outra pessoa, seja porque você focou no sonho de outras pessoas. Você vai escutar o meu cachorro latindo aqui, mas eu vou ter que fazer esse vídeo, ele vai ter que acontecer. Certo? Então uma das coisas importantes era que isso sempre... Sabe quando você vai jogar bola e dá aquele chute, a bola sempre bate na trave? Sempre batia na trave. E há 10 anos atrás, quando eu trabalhava de entregador, isso me deu um pontapé que me irritou. Isso me irritou a tal ponto que eu planejei a minha saída da empresa. E quando eu fui sair da minha empresa, da empresa que eu trabalhava, no caso, né? O concorrente me contratou. E ali eu trabalhei e depois ele ia ter que fechar porque ele teve uns problemas familiares e a empresa dele ia ter que fechar também. Então o que aconteceu? Ali
foi o meu primeiro pontapé sobre como construir uma carreira. Uma carreira ela nunca vai ser linear, nunca vai ser algo estável. Você vai ter altos e baixos. Você vai ter momentos que você vai estar animado, vai ter momentos que você vai estar na bad, você vai estar no lixo. Ninguém vai conseguir tirar você de lá, a não ser você. E o que eu fazia? Antes de eu sair da empresa, o que aconteceu? Antes de eu sair daquela empresa de motoboy, eu ia estudar à noite. E eu ia fazer um curso técnico de administração. Eu fiz um curso técnico de administração e um curso técnico de contabilidade. Em nenhum dos dois eu fui bom. Por quê? Eu focava mais na leitura e na dança. E durante isso tudo, eu aprendi muito mais coisas do que aprendendo no curso técnico. Então eu coloquei numa balança e eu vi que não valeria a pena. Eu ia perder tempo, eu ia perder 1 ano e meio em cada coisa. Juntando tudo ia dar 3 anos. Estudando o que eu tinha aprendido na prática e através de livros. Então através dos livros eu aprendi muito mais coisas do que indo para um curso técnico, certo? E dali muita coisa mudou, porque eu comecei a filtrar as coisas que eu queria. Eu tinha interesse no que eu queria fazer e eu corri atrás. Ponto. Isso foi uma das coisas que literalmente abriram a minha mente sobre o meu desejo. Eu desejo ter o quê? Então eu colocava no papel, projetava aquilo e corria atrás. Nada foi fácil, nada foi mole. Então hoje eu facilito muito mais a vida das pessoas porque eu já passei por coisas que algumas pessoas não arriscariam, certo? Ouvir o não várias vezes, desejar o melhor para o outro além de mim, abrir mão de coisas para ter o que eu preciso, e esse foi uma das melhores chaves que eu pude ter para minha vida. E buscando isso, eu comecei a ler, estudar e evoluir de uma forma fácil. Isso me deu mais tranquilidade sobre o que eu queria ter, sobre onde eu queria estar, com os tipos de pessoas que eu queria conviver. E, querendo ou não, eu fui um pouco mais... Eu segreguei muitas pessoas e muitas amizades pelo que eu queria, certo? Então tenha isso em mente. Se você quer ter sucesso, se você quer ter alguma coisa, você vai ter que fazer sacrifícios, certo? E o sacrifício, ele precisa ser entendido como algo satisfatório, algo que vai dar resultado não hoje, mas lá na frente, certo? Seria como se fosse um remédio para você resistir, podemos dizer, à dor ou à resistência, ou ter força para aguentar alguma coisa por mais tempo. E foi isso que aconteceu comigo. E eu aprendi um caminho que se chama solidão. Eu aprendi a tratar as pessoas bem, mas ter o que eu queria. Correr atrás e ter as coisas que eu sempre desejei. Sem pisar em ninguém, sem desfazer ninguém, eu simplesmente seguia o meu caminho e isso me ajudou a ter o que eu tenho hoje. Um foco mais refinado, ter direção, não ligar muito para a opinião dos outros, porque para botar a cara na internet você tem que ter coragem. Para você ter coragem, você vai ter que aprender a deixar para lá muitos haters e muita opinião de amigo que acha que você está se achando. Mas na verdade é um propósito que qualquer um quer ter. Se você quer ter um emprego bom, você vai ter que simplesmente focar em você e não nos outros. Ele vai ter que aprender a fazer o dele. Se você não pisar nele, é a maior lição que você dá para ele. E é assim que as coisas acontecem. Então, esse é um desejo que eu aponto para as pessoas que têm de 25 anos para cima. Esse é um convite que eu tenho que dar para você. Você faz o que você quiser com ele depois. Se você deseja realizar algo a você, convide-se a fazer algo novo. Mas planeje. Tá? Isso tudo que eu estou falando aqui não é loucura não, eu planejei isso aqui para chegar até aqui, entende? Então, existirão pessoas que não vão gostar desse vídeo, respeito elas, porque eu escolhi fazer esse vídeo. Existirão pessoas que vão gostar desse vídeo, goste de você,
invista em você, aplique em você, porque as coisas vão acontecer ou deixar de acontecer através do seu desejo. E você tem que ter um desejo além do momento. Uma das coisas que eu aprendi no universo do hip hop é que nós construímos a nós mesmos. Você tem que se valorizar, você tem que se engrandecer, sem pisar em ninguém. Você tem que ter ousadia para olhar no espelho e falar: você pode, você consegue, só que não seja bobo, certo? Porque o mundo lá fora, ele vai te dar alguma coisa próximo da realidade deles. Então, tudo que você já fez alguma vez pode ser feito de novo. E se você ainda não fez, tente. Porque se você viu que pode ser feito, você já entendeu o caminho certo das coisas. Então, hoje eu sou professor, hoje eu sou educador, graças às minhas descobertas tentando. Observando pessoas que já fizeram, professores meus, e depois eu fui para a faculdade, me formei, entendi como funcionam as coisas e hoje eu estou aqui. Mas esse é um caminho de mais de 10 anos. Eu contei alguma parte dos 10 anos trabalhando como entregador, certo? Então, um vídeo de 10, 11, 15 minutos seria muito pouco para contar uma história de 30 anos. Então eu espero que você entenda isso e se conceda esse desejo de realizar o que você sempre sonhou. Não liga para o que os outros vão falar, não. Os sonhos deles, eles podem estar fazendo e você fica olhando para os sonhos dos outros e acaba guardando os seus na gaveta. Eu vou ficando por aqui, eu já falei demais e, bom, tenha um projeto para a sua vida, com início, meio e fim. Não bote a culpa nos outros. Seja responsável. Não vão gostar de você. E entenda isso. Mas ao longo do tempo, vão te aplaudir porque você conquistou o que você queria. Certo? Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Por um segundo a menos, um minuto a mais, alguém já foi, alguém ficou pra trás. Perdas e prendas, traumas e aprendizados, vitórias e derrotados, prazeres e machucados, futuro espera o presente, presente vem do passado. Cê dá um tempo, mas tempo não tá parado e nem dá. Se seu momento chegar, cê tá no ponto, melhor tá pronto que pedir pra guardar. Nem sempre o diretor guarda o melhor pro final. Se pá, a aula acabou e cê tá esperando o sinal, o tempo